Olá, olá, meu Brasil, tudo bem? Uma ótima tarde a você que está almoçando. Estou gravando na quarta-feira e está caindo um mundo de chuva aqui em São Paulo. Uma ótima noite a você que está vendo esse vídeo na cama antes de mimir. Você tem uma ótima noite de sono. Vamos ao nosso programa maravilhoso sobre NFL, o NFL Content Curte, que volta excepcionalmente para rever alguns dos acontecimentos dessa semana, que foi bastante movimentada na NFL. A gente teve, começando aqui com o giro de notícias brevemente, o Calvin Ridley foi restabelecido, lembrando que ele foi suspenso no ano passado por ter apostado em jogos do Atlanta Falcons enquanto ainda fazia parte do Atlanta Falcons. Ele não apostou contra os Falcons, apostou a favor dos Falcons, coisa que o Pete Rose fazia, inclusive no beisebol. Pete Rose, para quem não conhece, é o jogador com mais rebatidas na história do beisebol e não estava no Hall da Fama porque ele apostava no time quando ele era manager. Eu acho que isso não é uma coisa muito boa para se fazer. Mas, enfim, o Calvin Ridley então está restabelecido e não no Atlanta Falcons. Muita gente pode ter passado batido isso aí para muita gente, mas ele está no Jacksonville Jaguars, que inclusive colocou a franchise tag no Evan Ingram e volta com basicamente o mesmo elenco de recebedores para a próxima temporada, com o Trevor Lawrence evoluindo, mostrando serviço, ainda tem coisas para lapidar, por exemplo, cortar interceptações como um todo, que foi problema no início da temporada e no final da temporada nos playoffs também foi em certa medida um problema. Olho nos Jaguars, começam o ano para mim como favorito na divisão sul da Conferência Americana. Lembrando também que o Lamar Jackson recebeu a franchise tag não exclusiva, esse é o tema principal do vídeo, que daqui a pouquinho eu vou falar, e outros jogadores importantes receberam a franchise tag, por exemplo, Josh Jacobs, o Saquon Barkley, só para citar dois nomes, e um jogador que recebeu a franchise tag e pode ser trocado ainda é o Daron Payne, jogador de interior de linha defensiva do Washington Commanders. Olho nisso para as próximas semanas. Um aviso breve que amanhã tem vencedores e perdedores, então você vê que as pessoas já estão buzinando na rua, estão loucas esperando pelo vencedores e perdedores. Eu estou também, estou com saudades de fazer esse quadro maravilhoso, que é o favorito de vocês, pelo menos eu imagino que seja, porque é o que mais dá views aqui no canal. Vencedores e perdedores dos contratos de Derek Carr, Daniel Jones, Geno Smith e da tag em Lamar Jackson. Então, olho nisso amanhã, certo? Para você desfrutar no final de semana. Vamos falar de Lamar então, antes de eu colocar os 5 times que são candidatos a tentar negociar com o Lamar Jackson e aí mandar 2 escolhas de primeira rodada, eu vou falar um pouco sobre a franchise tag, como funciona essa modalidade de tag. Bom, vamos falar sobre a franchise tag, que geralmente passa batido pelos fãs de futebol americano porque ela é o primeiro momento da intertemporada. Tem o combine também, mas a franchise tag vem antes da free agency, do mercado aberto de jogadores. E na maior parte dos anos as pessoas ainda estão de ressaca do futebol americano, porque o Super Bowl acabou de acontecer e não ligam muito para a franchise tag. Neste ano ela ficou consideravelmente mais importante, com alguns jogadores bem badalados recebendo a tag, alguns running backs, como eu já mencionei, que são bastante conhecidos. Josh Jacobs, por exemplo, liderou a NFL em jardas corridas no ano passado, o Saquon Barkley, que todo mundo conhece, e o Lamar Jackson chegou ao mercado, só que não. O que aconteceu? A gente tem 3 modalidades de franchise tag. A gente tem a exclusiva, que retira o jogador do mercado, a não exclusiva, que permite que outros times entrem em contato com aquele jogador, mas se a proposta não for igualada pelo time original, esse time original recebe 2 escolhas de primeira rodada do time que contratar esse cara, e a etiqueta de transição. A franchise tag não exclusiva é mais barata que a exclusiva. E, basicamente, Baltimore foi lá e colocou a não exclusiva para provar um ponto. Pelo menos essa é a minha impressão. Parece que o Baltimore Ravens fez uma grande lambança, que errou e etc. Mas eu não acho que é por aí. Sabe por quê? Porque acabou a luz. Era óbvio que ia acabar a luz. Bom, onde estávamos mesmo? Baltimore provar um ponto. Seguinte, qual que é a treta na renovação do Lamar Jackson? É a quantidade de dinheiro estabelecido. Por quê? A cultura americana, a cultura anglo-saxã como toda, ela é muito baseada nos precedentes. Dois contratos estabeleceram um precedente meio que mínimo para o Lamar Jackson. O contrato do Kyler Murray é acima de 200 milhões de dólares, com 85% garantido. O contrato do Deshaun Watson é quase 100% garantido. Isso sem contar o do Kirk Cousins. O Lamar Jackson é um jogador que se expõe a mais riscos que outros, porque ele corre pelo menos, eu estou chutando baixo, pelo menos 5 vezes por jogo. Obviamente, ele acaba estando mais exposto que um quarterback que só fica dentro do pocket na maior parte da partida, que tem 1, 2 corridas, quando muito, no jogo inteiro. O problema é que Baltimore sabe disso. E que o Lamar Jackson vem de uma lesão no joelho que ele sofreu dentro do pocket, frise-se. Mas, queira ou não, a cada ano que passa,
por uma questão de uma coisa chamada biologia, o risco de lesão do Lamar Jackson aumenta. E dar um contrato 95%, 100% garantido fica complicado. E qual que é o ponto que Baltimore quer provar? Que dificilmente alguém vai dar um contrato 100% garantido para o Lamar ou 95% garantido. Fazendo isso e dando 2 escolhas de primeira rodada, fica salgado demais. Ah, mas Cleveland fez. Mas Cleveland não fez certo. Então o precedente estabelecido, por mais que seja um precedente, não me parece um precedente que outras franquias vão querer seguir, certo? E queira ou não, por puro exercício lógico, será que as franquias da NFL, e existe todo um jogo de relações de poder aqui, vão querer firmar esse precedente de quarterbacks tendo contrato 100% garantido? Eu acho que não. E aí qual que é o ponto que Baltimore quer provar? Que mesmo que alguém ofereça 90% garantido, não vai ser 95%, 100%. E o que eles podem fazer é igualar. E se eles igualam, eles ganham a parada, porque é assim que funciona a franchise tag não exclusiva. Eles têm o direito de primeira recusa, de igualar o contrato. Se eles não quiserem igualar, se alguém chegar com um contrato de 300 milhões, 98% garantido, aí eles falam, ok, aceitamos 2 primeiras rodadas. Então, como eu falei no outro vídeo, Baltimore viu a aposta na mesa e dobrou a aposta. Olhou para o Lamar e falou assim, é assim? Então vamos ver o que o mercado pensa de você. E é isso que a gente vai descobrir nos próximos dias e semanas. Essa situação do Lamar Jackson não é só importante para o Lamar Jackson, para Baltimore. Ela é importante para futuros contratos da NFL, de como serão estruturados os outros contratos. Se algum time fizer o que Cleveland fez, ou seja, despencar a escolha de primeira rodada e dar um contrato enorme, totalmente garantido, ou 99% garantido, a gente pode estar diante de um precedente bem interessante para os quarterbacks. Caso contrário, aí o Lamar acaba pagando o pato nessa situação. Vamos ver o que vai acontecer. Mas Baltimore não foi estúpido em relação a isso. Eles, basicamente, como eu falei no outro vídeo, que um seguidor mandou, Lucas, né? Acho que esse é o nome dele. O Lamar pediu truco, pediu 3, Baltimore foi lá, pediu 6. Para você que nunca jogou truco, lamento, tá perdendo muita coisa. Eu, por exemplo, joguei muito truco em aulas de direito comercial durante a minha faculdade, não na sala de aula, mas no corredor. Não façam isso também, é errado. Eu fazia porque eu não estava tão feliz com a faculdade. Enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas seria como no poker você dobrar a aposta, né? Você pede mesa, você dá check, o cara vai lá, aposta, você dobra a aposta dele e o cara toma um susto. Você, como assim? Você não pediu mesa no início? Então, é tipo isso. Vamos então pensar em 5 times que podem oferecer algo pelo Lamar? Well, meu Brasil. Separei então 5 times aqui. O primeiro time acho que está passando um pouco abaixo do radar, porque ele já tem um quarterback. Mas é um quarterback que a gente sabe que não vai levar essa equipe a lugar nenhum. No máximo, com tudo muito lindo, maravilhoso, vai chegar numa final de conferência. Ele se machucou ano passado, vale lembrar. É o Tennessee Titans, que tem de onde tirar espaço na folha e eu acho que estaria disposto a mandar capital de draft pelo Lamar Jackson. Vale lembrar que o Lamar Jackson jogou pertinho de Tennessee, não tão perto, mas jogou em Louisville, no college, fica no Kentucky, que é perto até de Tennessee. Isso pode ser um fator mercadológico importante também nessa aquisição, sem contar que os talentos do Lamar Jackson são infinitamente superiores aos do Ryan Tannehill. Vamos ver o que vai acontecer em relação a isso, mas acho que é um time que a gente tem que monitorar. Um segundo time, eu acho que estava mais quente quando antes poderia acontecer de Baltimore colocar a franchise tag não exclusiva e aí negociar diretamente uma troca. Agora o time pode negociar com o Lamar e oferecer as 2 escolhas, então times da AFC entram na jogada, mas esse time da NFC eu acho que é bem interessante, o Carolina Panthers. Por mais que com o Derek Carr chegando em Nova Orleans, os Saints tornam-se favoritos num primeiro momento à divisão, o elenco de Carolina me empolga bastante com uma nova comissão técnica. Com o Lamar Jackson, para mim, Carolina viraria favorito na divisão e é uma divisão que não é tão forte. Em meio, até porque, gente, vamos combinar que o Lamar é mais quarterback que o Derek Carr. Se você que está assistindo esse vídeo acha o Derek Carr mais quarterback que o Lamar Jackson, olha, a gente precisa conversar depois. Coloca aí, se você acha isso, coloca aí. Eu acho o Derek Carr mais quarterback que o Lamar Jackson. E eu quero ver as pessoas te convencer do contrário. Eu quero ver esse debate acontecendo nos comentários. Mas enfim, Carolina ficaria em uma posição bem interessante. E Carolina teria capital de draft para isso, pensando no médio e longo prazo, tá? Outra opção aqui é o Las Vegas Raiders. Colocou a franchise tag no Josh Jacobs, um backfield com um cara de 1.500 jardas corridas, o Josh Jacobs, com o Davante Adams e o Lamar Jackson. Seria bem interessante também, né, o Davante Adams wide receiver, mas seria, porque vamos parar a pensar que o Lamar nunca teve um Davante Adams na carreira, então Las Vegas pode ser uma boa pedida. Vale lembrar que o Josh McDaniels sempre gostou de jogo terrestre e, num todo, a comissão técnica dos Patriots também sempre foi muito fã do Lamar Jackson, sempre houve elogios por parte dessa galera para o Lamar.
E o New England Patriots tem que estar aqui nessa lista. O Bill Belichick ama o Lamar Jackson. Ah, mas e o Mac Jones? Gente, novamente, não existe comparação. Desculpa, mas ainda mais com o Mac Jones vindo de um ano bem abaixo em relação ao ano anterior. Vamos fazer um exercício aqui. Bill Belichick é o segundo técnico mais velho da NFL. Só o Pete Carroll é mais do que ele. E a impressão que me passa é que não tá a mesma coisa de puxel como era antes. Eu acho que ter um Lamar Jackson ali como quarterback pode rejuvenescer o Bill Belichick uns 20 anos, em termos de tesão mesmo. Eu não descartaria New England. Até porque poderia trocar o Mac Jones, que está em contrato de calouro, e quem sabe até ter uma primeira rodada de volta, não sei, ou uma segunda alta no topo da segunda rodada. Enfim, New England não dá para descartar. E Detroit também, que eu acho que é um time que seria bem interessante pensar para o Lamar Jackson, porque é um time que teria espaço na folha para o futuro, tem 2 escolhas da primeira rodada, e vale lembrar, quais escolhas tem que mandar? 2 de primeira rodada, não necessariamente no mesmo ano, que excluiria muitos times, só times que têm 2 escolhas da primeira rodada poderiam fazer isso. Não é as 2 do mesmo ano, são 2 escolhas de primeira rodada. Detroit tem 2 escolhas neste ano, então tem capital de draft para dar e vender, e é um time que também a gente poderia ficar bastante de olho, porque Detroit Lions com o Lamar Jackson seria um time candidato a, pelo menos, eu estou falando muito sério isso, especialmente se dá uma melhorada na secundária, um time candidato a semifinal de conferência nacional. De verdade. Detroit é um time que não é mais um saco de pancada. Com Ben Johnson de coordenador ofensivo, com Jameson Williams, com Amon-Ra St. Brown, Lamar Jackson e uma linha ofensiva boa que Detroit tem, bora lá, hein? Então esses são os 5 times. Tennessee, Carolina, Las Vegas, New England e Detroit. A gente teve vários times que, segundo insiders que cobrem as equipes, inclusive até parece que Carolina estava entre elas, Washington, Atlanta, a Diana Rossini falou, agora eu não tenho a lista completa, mas que já meio que falaram, não vai rolar. Miami também. Mas vamos ver, acho que não dá para confiar 100% nisso não. Se eu fosse apostar em um time, 2, eu ficaria muito de olho em Tennessee e Carolina sobre essa situação do Lamar Jackson, tá? Bom, vamos para um momento histórico antes de terminar o vídeo. O momento histórico é o contrato do Albert Haynesworth. A gente está chegando na Free Agency, segunda-feira abre o mercado, e não existe contrato pior na história da NFL, para mim pelo menos, do que o contrato do Albert Haynesworth. Quem é o Albert Haynesworth? Foi o primeiro defensor a ter um contrato de 100 milhões de dólares na NFL. Ele ganhou esse contrato em 2009 por Washington. Contrato de 7 anos, 100 milhões, 41 garantidos. Quem era o Albert Haynesworth? Um dos melhores jogadores de interior de linha defensiva da NFL. Teve 8 sacks e meio em 2008, jogou 14 partidas e existia uma expectativa que ele fosse continuar com essa produção. Um jogador muito bom contra a corrida também. Pois bem, em 2 anos em Washington, ele apareceu no training camp acima do peso, não jogou absolutamente nada. Foram 6 sacks e meio em 2 anos combinados e 20 jogos em 2 anos. E aí o contrato flopou. Para mim, é o pior contrato da história da NFL. Ele ganhou esse contrato com 41 garantidos e um abraço. Quando eu falo garantidos, você que é fã do boi caprichoso, que eu falo muito garantido nesse canal aqui, né? Daqui a pouco vão começar a me acusar de clubismo com o boi garantido. Não, nada contra o caprichoso. É caprichoso garantido, né? Enfim, estou muito de bom humor hoje. E é isso, para mim o pior contrato da história da NFL. Talvez eu faça uma lista no futuro dos piores contratos, certo? Vamos para o momento cultural agora. Eu vou falar de um filme que é um dos meus 5 filmes preferidos do mundo, aproveitando que o beisebol está voltando, Moneyball. Bom, basicamente esse filme é um filme conhecido como o filme que tem beisebol e o Brad Pitt, pelo menos para a maior parte das pessoas, mas esse é um filme que ele me representa de uma maneira, assim, bizarra. Eu olho para o Billy Beane e eu falo, como eu amo esse homem. Porque, basicamente, as coisas que eu acredito, elas são muito mostradas nesse filme, que é dados, fugir de axiomas padrões que estão há dezenas de milhares de anos nos esportes, tá, dezenas de milhares de anos eu forcei um pouco, mas décadas e décadas nos esportes, como, por exemplo, no beisebol, existia muito a questão de, dá um tempo, ele vai lá, vai começar a rebater bem, ou, o cara tem uma cara boa, tipo, o cara é bonito, então ele vai ser um bom jogador, ou desprezar os walks, por exemplo, que é tão importante como uma rebatida simples, e tudo mais. Muitas das coisas que eu falo aqui, que parece que eu sou maluco, por exemplo, chega um running back voando baixo, um monte de touchdown, aí o time vai lá dar um mega contrato para ele, aí eu venho aqui e falo, gente, não parece que é uma boa ideia. Aí parece que eu sou louco, porque eu tô falando que um cara que entra na endzone o tempo inteiro, que aparece na TV em replay o tempo inteiro, não tem que ganhar um grande contrato. É o tipo de coisa que é muito Moneyball. Porque
é uma coisa fria em certo aspecto e científico e mudou totalmente o beisebol. Eu vou dar um spoiler, mas não é spoiler. Com a estrutura que foi desenvolvida, não foram campeões da World Series, mas com a mesma estrutura e um pouquinho mais de dinheiro, o Boston Red Sox quebrou uma maldição centenária e foi campeão em 2004. Então, é um filme que ele representa muito das coisas que eu acredito em esportes, de montagem de elenco e, assim, o roteirista, acho que o meu roteirista favorito, que é o Aaron Sorkin. O Aaron Sorkin, ele desenvolveu West Wing, The Newsroom, que é uma série que eu amo de paixão também, e A Rede Social, também foi ele que escreveu. Então, recomendo muito o Moneyball. O filme tem 10, 12 anos e eu acho que é um filme que pode ajudar bastante as pessoas que estão assistindo a se interessar um pouco mais pelo beisebol. Basicamente, o predicado do filme é: os Yankees têm uma folha de 100 milhões de dólares, os A's têm uma folha de 30 milhões de dólares. E aí tem aquela velha frase, que está no filme, que é uma frase que eu amo: se a gente jogar como os Yankees aqui dentro, a gente vai perder para os Yankees lá fora. Então, é um filme que eu não poderia recomendar mais para vocês. É um dos meus 5 filmes favoritos, com certeza absoluta, e eu assisto coisa de 2, 3 vezes por ano, Moneyball. Eu amo de paixão esse filme. Tem um livro também, que eu recomendo bastante. É isso! Fizemos o substrato que podíamos, conseguimos gravar mesmo que a empresa de luz tenha algo contra mim, aparentemente, mas, né, o Tricurte não será calado. É isso. Gente, um monte de conteúdo para vocês, membros do Like Plus. Clica aqui embaixo. E além de se inscrever, seja membro, venha conosco. Tem perguntas dos membros, exclusivo para vocês. Tem Exagero ou Fato, só dos membros essa semana. Então, para assistir, tem que ser membro, tem que assinar o Like Plus. E custa muito baratinho, R$8 por mês. Por mês, não é por semana nem por vídeo, não. Por mês. É o streaming mais barato que existe. É uma coisa maravilhosa. É isso. Que você tenha um ótimo resto de dia. E até a próxima. Tchau.